Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, pessoal, estamos de volta para mais uma segunda parte da última parola do tema Sermão do Monte, parola número 147. Depois de 20 semanas falando sobre o Sermão do Monte, nós então chegamos no final do tema falando sobre os dois fundamentos, os dois construtores, as duas opções, enfim. A gente está tentando encaixar aqui para entender, afinal de contas, o que é o foco desse trecho. Né? A hora a gente fala que é o fundamento, a hora que a gente fala que é o construtor. Vamos ver se até o final desse bloco aqui a gente consegue chegar nessa conclusão aqui. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, vamos dar sequência no assunto aqui? Vamos dar sequência no assunto aqui. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Tudo. Exatamente. O Arthur, ele falou um negócio aqui, que a gente já gravou não sei quantas parolas, não sei quantas coisas, mas ele não falou quantos litros de tereré nós já tomamos, quantos litros de café nós já tomamos, quanto nós engordamos, quanto nós emagrecemos. Ele não falou nada disso. No primeiro ano, no final da primeira temporada, eu até fiz o cálculo de quantos de café e tal, mas aí no final da segunda temporada, eu tomei uma invertida do Paulinho que eu parei de fazer conta. Se vocês puxarem na parola lá, eu perguntei pro Paulinho assim, Paulinho, quantos limões você já usou nessas 2 temporadas? Ele falou assim, cara, eu não uso limão no meu tererê, é só água. Quem põe limão, que não sei o quê. Dali para frente eu dei uma murchada. Eu falei, não vou nem perguntar mais nada, não. Mas se a gente for analisar do começo para agora, eu acho que a gente engordou mais de 130 quilos. O que vocês acham? Beijo, Xandão. Saudade. Sabe qual? O problema do cara que nunca tá aqui, ele é sempre se lasca, né? Esse é o problema. Os ausentes estão sempre errados. Vamos falar bem de nós. Vamos falar bem de nós e mal dos outros. A Vânia Maria, que nos assiste todas as vezes aqui, ela virou e falou assim, nossa, vocês estão falando do negócio do lírio, né, da orquídea e tal. E essa história da girafa? Eu falei, isso aí eu não posso falar a respeito. Ai, sensacional, sensacional. Paulinho, no final do outro bloco, você estava falando sobre os fundamentos, enfim, e aí você falou assim, cara, tem um assunto que eu não vou entrar agora, porque vai faltar tempo. Então, cara, agora o segundo bloco está só começando, o tempo você tem. Vamos lá, discorra, destile toda a sua sabedoria, ó oráculo. Tá bom. Olha só, no verso 24, a palavra fala, lá de Mateus 7, do sujeito que construiu a casa sobre a rocha. No verso 25 fala assim, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa. Tá? No verso 26, vai falar do cara que fez a casa sobre a areia. E no 27 fala assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A consequência das duas casas é diferente. A primeira, que foi edificada sobre a rocha, na minha tradução aqui diz, ela não desabou porque ela tinha sido construída sobre a rocha. A segunda, que foi construída sobre a areia, na minha tradução diz, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Né? Agora, o que me interessa aqui é que os mesmos ataques, as mesmas provas, as mesmas dificuldades que foram capazes de derrubar a casa sem fundamento ou com fundamento no lugar errado, os mesmos ataques foram sofridos pela casa com o fundamento correto.
O resultado da casa com fundamento equivocado foi trágico. A ruína foi grande. O resultado da casa com o fundamento correto foi como se nada tivesse acontecido. Isso me remete a uma passagem que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, verso 58, quando ele diz assim, ó, sejam sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando Paulo fala sejam firmes, Paulo está deixando claro que em algum momento as coisas vão tentar me estremecer. Eu preciso ter firmeza. Quando ele fala sejam constantes, ele está deixando claro ali que eu vou ser tentado muitas vezes à inconstância, né? A deixar de persistir, a deixar de lutar. Eu estava fazendo uma live mais cedo e refletindo sobre Josué capítulo 14, quando Caleb, 45 anos depois de receber a promessa de que o território no qual ele viu os filhos de Anak, que era o Monte Hebron, seria dele. 45 anos depois. E ele tinha 85 anos de idade quando ele vai até Josué e pede Hebron para si, dizendo assim, ó, hoje eu tô com o mesmo ânimo, só que eu tô com a mesma força que eu tinha 45 anos atrás. Isso é tão real que no capítulo 15, ele é o cara que puxa a espada com 85 anos de idade e comanda o exército da tomada do Monte Hebron e bota os anaquins para correr. E toma posse daquela terra. Ele desapossa os gigantes daquela terra, né? Isso para mim é um cara firme, constante e abundante. Sabe, 45 anos de firmeza, constância e abundância, porque ele estava firmado em uma palavra. Olha onde estava o alicerce dele. Em uma palavra que Deus lançou 45 anos antes. Entende? No primeiro bloco eu falei, Jesus não usou neste ensino, nesta palavra de ensino, ele não usou uma barraca, ele não usou uma tenda, ele usou uma casa. Porque a casa tem uma durabilidade longa. Quem faz uma casa não faz pensando em desmontá-la daqui 2 ou 3 meses, mas faz intencionado a deixá-la permanecer, quem sabe, por gerações, né? E é exatamente disso, ou exatamente nesse ponto que nós precisamos nos apegar quando pensamos que tal qual é o nosso projeto para aquilo que nós edificamos na nossa vida, deve ser o fundamento daquilo que nós edificamos. Né? E não adianta nada eu ter projetos de bênção, projetos de crescimento, projetos ministeriais, projetos, enfim, de família, e, sobretudo, um projeto de eternidade, se o meu fundamento não for naquilo que o Senhor disse. Por que Caleb prevaleceu? Porque Caleb fundamentou-se em algo que o Senhor falou. E o tempo passou. No caso de Caleb, as tempestades, os ventos, as fortes chuvas não tiveram nada a ver com chuva. Mas esse cara passou 40 anos no deserto. Esse cara passou 40 anos comendo maná, comendo codornizes e bebendo água que saía de rocha. Esse sujeito passou por provas extremas. Isso era o vento batendo nele, isso era a tempestade batendo nele. E ainda assim, ele estava fundamentado, né? Então, nesta realidade que eu quero pensar, da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. O resultado que é diferente. Jesus está querendo ensinar isso para nós. Você citou Caleb, mas a gente pode lembrar também do próprio Abraão, né? O Abraão, a ponto de ser imputado amigo de Deus e o pai da fé. Ele recebeu uma palavra, Deus faz com ele, reitera a aliança com ele 3 vezes, e aí você vê na caminhada dele, ele em momento nenhum, quando ele vai titubear, e aí é interessante, porque no outro bloco você falou algo interessante, que você disse assim, muitas vezes a gente tem uma fraqueza
na nossa caminhada, muitas vezes por conta da base, do princípio, né? E nós vamos ver Abraão, ele, pelo menos 2 vezes eu me recordo aqui, ele escapando a marcha, né? A primeira, quando ele vai lá e se deita com Agar, né? Então, assim, ele duvidou da palavra que Deus tinha colocado no coração dele. E, imediatamente, Deus ele vai lá e fala, rapaz, escuta lá tua mulher, manda esse menino embora, que tá tudo certo, ele vai ser bênção, eu vou abençoar. E você vê depois, melhor antes, né? Antes disso, quando ele se encontra com aquele rei, ele fala, não, isso aqui é minha irmã, não tem nada a ver, né? E ele deixa de acreditar naquilo que mais para frente, em 2 Crônicas 20:20, diz que quando eu creio em Deus eu estou seguro. E aí você vê que há uma correção na rota de Abraão, e quando a rota de Abraão é corrigida, a gente vê ele sendo fundamentado a tal ponto que dali para frente, quando Deus pede para ele, ei, me dá teu Isaac aí, ele nem bobeia, ele vai lá e fala, bora lá, vamos lá para o monte. Aí o menino tá olhando lá e fala, pai, eu tô vendo aqui que tem um machadinho, tem um cutelo, tem o fósforo, tem a gasolina aqui, isso tá na Bíblia dos Paroleiros, gente, em breve na Amazon. E aí, você olha lá, e aí, ele olha lá e ele vê, rapaz, eu tô vendo tudo isso aqui e nada tá acontecendo. Ele fala assim, mas Deus proverá. Veja que quem fala agora Deus proverá é o homem que está fundamentado. É o homem que fraquejou e falou, não, isso aqui é minha irmã. É o homem que foi fundamentado, sendo fundamentado. E nessa caminhada dele, você vai vendo algo sendo estruturado. E você citou aí Paulo, quando fala da perseverança. E aí, mais para frente, o próprio apóstolo Pedro ele vai citar também a respeito disso, né? Ou seja, Paulo ele fala, Pedro ele fala sobre nós perseverarmos, de nós termos uma vida constante, uma vida que não é o crente elevador, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não, ele é constante. Pode estar dando na canela, ele está indo, ele está constante e tal. Ou seja, veja, Abraão, ele poderia ter simplesmente jogado tudo para cima, porque ele fala, Deus, olha só, na minha casa não tem um herdeiro. E aí? Aí Deus vai lá com ele, com toda a paciência, e fala, bom, meu filho, vem cá, que eu vou te explicar uma coisa, eu vou reiterar, eu vou ratificar a aliança que eu já tinha feito contigo lá atrás. Mas agora vai ser mais claro, né? Você vê a fundamentação. Eu tenho uma frase do irmão Reagan, olha, o Arthur devia estar até olhando, prestando atenção em mim, mas ele não está. Que faz um tempão que eu não cito o Reagan. Ah, você quer dar uma de Bíblia, de crente, vai? Gente, essa daí, gente, que vocês estão nos assistindo, quem está nos assistindo, essa é uma das folhas da nossa Bíblia dos Paroleiros. Em breve na Amazon. E aí, o que acontece? O irmão Reagan, ele fala assim, que no dia que você tiver, essa é a Bíblia anotada dos Paroleiros, em breve na Amazon. E ele fala assim, o dia que você tiver tão cheio da palavra, que por mais que você passe por aflições, por adversidades, sabe de uma coisa? A única coisa que vai sair de você vai ser palavra. Então, veja, de novo nós estamos falando sobre o fundamento, porque eu creio em Deus, né? Josafá, a história conta que estava tendo uma adversidade tremenda, e ele fala assim, olha, eu não sei o que fazer, mas eu vou orar. E Deus fala assim, olha, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Porque lá atrás tinha acontecido algo, e aquele efeito daquela batalha lá de trás, por conta da desobediência de um homem, agora Josafá ia experimentar isso. E agora Deus fala para ele, olha, isso aqui não é contigo não, isso aqui é comigo. Né? Fica aqui de ladinho, só põe a banda para tocar ali e falar o seguinte, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e tá tudo certo, viu? E aí, o que Josafá fala? Beleza, então se é dessa forma, eu vou crer no Senhor e vou estar seguro. E tem um profeta aqui no meio que ele falou para mim, vai acontecer.
Então é o seguinte, porque eu creio no Senhor, eu vou estar seguro, estou tranquilo, essa batalha vai acontecer e eu vou sair vitorioso. E vou mais longe, porque eu estou crendo nesse menino que se levantou no meio da congregação aqui, porque ele se levantou, eu vou crer. Ou seja, a palavra veio, trouxe uma fundamentação para ele, a adversidade veio, então, ou seja, pelo fato de ele ter apenas crido, e aí tem aquilo que Paulo vai dizer, né, que o espírito da fé, olha de novo, nós falamos sobre o mesclar, o amalgamar, o das coisas, eu ouço a palavra, eu trago no meu coração, eu trabalho essa palavra no meu coração e agora eu vou agir, eu vou ter uma atitude, uma ação correspondente. E aí é que nós vamos ver Paulo falando, eu criei, por isso falei, esse é o espírito da fé. E aí nós vamos pegar de novo lá Josafá. Bom, Deus falou para eu colocar a bandinha. Bom, coloca a bandinha lá para tocar. A bandinha vai tocando, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, tal. Quando vai ver, o exército inimigo foi desbaratado, foi um negócio tremendo, e você vê a vitória. Agora, se Josafá não tivesse crido, se Abraão não tivesse crido, como que as coisas estariam? Provavelmente nós não estaríamos aqui, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Se Josafá não tivesse crido, também não ia dar muito certo. Se nós pegarmos Josué e Caleb da mesma forma, tudo por quê? Homens que escutaram a palavra e trouxeram para dentro deles a palavra. E para eu terminar minha parte aqui, Paulo falando a Timóteo, rapaz, você está aí todo mimizento, achando que porque está se levantando todo o Império Romano, você está vendo todas essas atrocidades daqui do teu lado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu já estou preparado para a minha libação. Eu já sei, porque eu tenho guardado meu bom depósito. Eu sei que eu corri a carreira que me foi proposta, eu a cumpri. Eu esmurrava o meu corpo, porque tudo estava dando contra, mas eu esmurrava o meu corpo, para que eu, pregando a todos, eu mesmo não fosse reprovado. Ou seja, havia um bom depósito dentro de mim, estava cheio, estava lotado. Por quê? Porque a palavra veio no meu coração, fé foi movido, fé foi enchendo o meu coração. Colossenses 3,16, a palavra habitando ricamente em mim. Paulo vai dizer aos filipenses, ei, eu não canso de falar a vocês a mesma coisa, porque é segurança para vós. E aí nós vamos vendo. Paulo chega e fala assim, Ágapo, bom, Paulão, você está muito louco, Paulão. Não vai para lá, não. Você vai para lá, você vai morrer. Ei, é um profeta falando, hein? O profeta traz uma revelação, falando, não vai para lá que a giripoca vai pegar para o teu lado. E aí ele fala assim, ei, rapaz, você não está entendendo, existe um propósito, Deus falou para mim, Jesus apareceu na minha frente, existe uma palavra dentro de mim falando, eu tenho que ir para lá, e eu sei que eu vou para lá, eu sei que me esperam cadeias. Ei, você consegue imaginar um negócio desse? E aí ele chega lá e fala assim, bom, beleza, estou sendo preso, mas diz um ditado, que agora eu não vou saber falar exatamente como ele é, mas diz assim que Paulo, ele foi o preso mais livre que existia, enquanto tem pessoas tão livres e que estão tão presas nas suas cadeias. E aí, nós estamos indo diante de qual cenário? Porque a palavra habita dentro de mim ricamente. Paulo diz para Timóteo, eu vou ser um sacrifício perfeito, porque eu sei o que me foi apresentado, eu estou indo para Roma, lá eu vou morrer. E sabe de uma coisa? Isso não vai tocar um grão na minha fé. Isso vai dizer, e a minha fé é inabalável. Ágabo se levanta, falando, não faz isso. Ei, com quem que aconteceu isso também? Com Elias. Elias e Eliseu, os profetas da escola dos profetas, dizem assim, rapaz, teu chefe lá, o profetão lá vai morrer. E Eliseu fala, cala a boca, eu vou seguir com ele. Ué, não era isso? Era isso que estava falando. Porque existia uma palavra dentro deles, um fundamento, um firme fundamento. E muitas vezes nós estamos fraquejando na nossa fé, olhando para trás como a esposa de Jó, olhando para trás, virando como estátua de sal, porque simplesmente nós não sabemos em quem nós temos crido. E nós começamos a depositar a nossa fé, né? Para ficar uma parte mais engraçada aqui, quando eu me converti, não sei se o Paulinho vai lembrar disso, eu carregava no meu bolso um alho. E até estava dando aula outro dia disso daí. É verdade.
Eu estava dando aula lá estava falando sobre arrependimento de obras mortas, né? E eu falei que eu tinha me convertido e eu levava no meu bolso um alho. Por quê? Tinha na minha família uma tradição de que o alho. E aí eu falei assim, gente, é tão maluco isso que eu achava que eu ia enfrentar um vampiro, então eu tinha que ter um alho no meu bolso, né? Para você ver, a minha fé estava depositada num negócio. Aí uma aluna me perguntou, mas você não ficava fedido, não? Eu falei, não sei, eu não estava fedido, pelo menos eu não lembro. Mas significa o quê? Essa brincadeira que eu faço. Onde nós estamos depositando a nossa fé? Onde nós estamos misturando as coisas? Porque isso tem tudo a ver com o fundamento, a base, onde eu tenho crido, onde eu tenho fundamentado. Por isso que nós temos que sempre lembrar da musiquinha. Cuidado o ouvidinho com o que ouve, cuidado o olhinho com o que vê. Vocês sabem que eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui pesquisando a respeito da construção do templo, né? Lá no livro de 1 Reis. E é muito detalhado a respeito de algumas informações de como o templo foi construído, com suas medidas, enfim. Mas no capítulo 7 de 1 Reis, o texto vai falar a respeito do tamanho das pedras que eram usados como fundamentos. E aqui diz que as pedras elas tinham 10 côvados e 8 côvados. Então, colocando isso na medida de hoje, nós estamos falando de pedras de 5 metros de largura. Pedras de 8 côvados são 4 metros. Gente, uma pedra de 5 metros não é qualquer pedra. Não é qualquer coisa que consegue tirar isso do lugar. Não é qualquer martelinho que vai conseguir rachar um fundamento desse. Então, isso me traz à mente e no coração de que o nosso fundamento ele tem que estar ancorado em grandes valores. Nosso fundamento ele não é construído de pequenas pedras, não é construído de pequenos argumentos ou de pequenos minutos de sabedoria. Não é isso. Né? O que é o nosso fundamento, ele é algo realmente grande, ele é estável, ele é algo que é permanente. Versículo do dia, né? Não dá para ser dessa forma. E aí eu venho aqui olhando o tamanho dessas pedras e olhando assim, cara, que trabalho que dá para você estabelecer um fundamento com uma pedra desse tamanho. Para você construir algo que é permanente, como o Paulinho estava falando, né? Não se trata de uma tenda, se trata de uma casa. Para você construir algo que permaneça, o fundamento dá trabalho. O fundamento não é um negócio simples. Você não consegue construir um fundamento de um dia para o outro, da noite para o dia. Tem muita gente que acha que vai dormir de um jeito e vai acordar no dia seguinte totalmente transformado, renovado, né? Fundamentado. E a gente sabe que o caminhar com Deus é uma construção. É algo que é vindo dia após dia, passo após passo, né? É uma jornada de santificação, como a gente tem o hábito de dizer. Não dá para você criar um fundamento de um dia para o outro. E digo mais, né? A exemplo do que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, ele vai falar assim, porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que esse que já foi posto, que é o próprio Cristo. Jesus aqui, ele veio no sermão dele para dizer assim, acabei de apresentar para vocês todos os fundamentos, aquilo que vai estabelecer, e digo mais, vai estabilizar você diante das tempestades. E a gente fica pensando, por que muitas vezes a gente se balança no nosso interior quando o vento vem, quando o terremoto vem, quando o maremoto vem, é porque o nosso alicerce não está bem estabelecido. O nosso alicerce não está bem trabalhado. Né? Se você for pegar, eu gosto de observar às vezes alguns documentários do NetGeo, quando ele mostra aquelas mega construções no Japão, principalmente, que são aqueles prédios que são construídos e preparados para suportar terremotos, né? E aí o grande segredo desses prédios, além do fundamento, é que existe um peso, né? Uma bola de concreto, de ferro, sei lá do que é também aquela bola, não importa,
mas ela fica bem no centro da parte interior, que aquilo lá traz estabilidade, traz peso. É aquilo que determina se o prédio vai aguentar ou se não vai aguentar. Nós precisamos, meninos, e você que nos acompanha, precisamos investir mais nos nossos fundamentos. Nós precisamos investir mais naquilo que vai suportar você na tempestade. Tem muita gente que está perdendo muito tempo com decoração da casa, com o revestimento externo da casa, com a cor da tinta que vai pintar. Ok, todas essas coisas elas têm um valor, mas essas coisas elas não são o mais importante para você, para manter você estável no dia mal. Porque o dia mal vai chegar para todo mundo. O vento vai bater para todo mundo. E a gente tem que estar preparado, exatamente assim, com os nossos fundamentos muito bem estabelecidos. E eu quero encerrar minha fala de hoje, essa parola de hoje, com a fala do apóstolo Paulo também na sua segunda carta a Timóteo, quando ele fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, porque ele tem este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso aqui é uma afirmação maravilhosa, né? Este aqui é o maior fundamento. Você está selado com essa declaração nessa noite, né? Para a gente aqui à noite, né? Mas, enfim, o horário que você estiver assistindo aí, o Senhor, ele te conhece. E é isso que a gente quer que você guarde no seu coração, de tudo isso que nós falamos nessas 20 semanas a respeito do Sermão do Monte. Há duas coisas que ficam aqui muito gravadas para o nosso coração. Primeira coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Segunda coisa, invista tempo nos seus fundamentos. São eles que vão determinar se você vai permanecer firme no dia mau. Então, meninos, foi muito especial esse tempo. Que parola sensacional mais uma vez. Estamos chegando então aqui ao final da terceira temporada do nosso canal Os Paroleiros. A partir de semana que vem já estaremos com um tema novo, com novidades nas nossas redes sociais. E aguarde você aí, Paroleiros Store. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não vou contar ainda, vai ficar aí. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.